Amigos, minhas amigas, continuando nosso super curso aí do CDB, artigo por artigo, né? E estudando artigo por artigo que você fica competitivo, pode ter certeza disso. Vem comigo. Então agora a gente chegou no assunto chamado engenharia de tráfego, né? Ou engenharia de trânsito, né? Previsto no CTB, nos artiguinhos 91 ao artigo 95, né? A engenharia de trânsito, que é o nome da aula que eu passei para vocês aqui, a gente está aqui no capítulo 8 do CTB. Da engenharia de tráfego, da operação, da fiscalização e do policiamento ostensivo de trânsito, né? Então esse aqui é o capítulo, mas nós vamos verificar o seguinte, que nós estudaremos aí somente regras específicas aí à engenharia de trânsito especificamente, porque o artigo 92 ele foi vetado aí pelo presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, 1997, né? Vamos lá, artigo 91, vem comigo, né? O CONTRAN estabelecerá as normas e regulamentação a serem adotadas em todo o território nacional quando da implementação das soluções adotadas pela engenharia de tráfego, assim como padrões a serem praticados por todos os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, né? Ou seja, já no primeiro artigo do capítulo 8º, ele já diz isso, né? Ele já diz aí que o CONTRAN ele vai editar, vai regulamentar as normas aí, procedimentos a serem adotados em todo o território nacional sobre engenharia de tráfego, né? E claro, implementação das soluções. Lá tem câmaras temáticas específicas para isso. Bacana? Ok, vamos lá, artigo 91, sem muito impacto, né? Artigo 92, né? O artigo 92 é um artigo aqui importante aí, a gente chama de projeto de edificação, né? Como assim, professor? Por exemplo, né? Eu sou um empreendedor, eu estou lá, né? Um dia, se Deus quiser, a gente chega nesse nível, né? Eu vou fazer um shopping center, né? Um grande supermercado, né? Ou seja, shopping center e supermercado, o que vem à sua cabeça lá nas primeiras aulas, né? Qual que é? É um estacionamento de uso coletivo. Tá? Então a gente viu que isso é uma área particular. O que está dizendo aqui o artigo 93? Ele está dizendo o seguinte, que os projetos de edificação, tá, desses aqui, desses empreendimentos, tem que passar lá pelo órgão responsável, né? No caso do exemplo aqui do município, né? Do órgão municipal de trânsito, ó. Nenhum projeto de edificação que possa transformar-se em polo atrativo de trânsito poderá ser aprovado sem prévia anuência do órgão ou entidade de circunscrição sobre a via a serem, né, e sem que do projeto conste área para estacionamento e indicação das vias de acesso adequadas. Então aí tem que passar pelo crivo, né? Então projeto de edificação é o artigo 93, né? Vem comigo, professor. E agora, artigo 94. Qual que é a regra do artigo 94? De não obstrução da via, né? Ou seja, sempre livre, né? Sem obstáculo, né? Qualquer obstáculo à livre circulação, tá? E segurança de veículos e pedestres, né? Olha aí, qualquer obstáculo, tá? A livre circulação, a segurança de veículos e pedestres, ou seja, tanto nas calçadas, nos passeios, quanto nas vias, né? Ó, quanto na via da calçada, né? Ok. Caso não possa ser retirado, que esse obstáculo deve ser devida e imediatamente sinalizado. Então essa aqui é a regra aqui, tá? De não obstáculo, sempre do que? Não interdição da via, né? Sempre tem que assinar. Então a regra geral, qual que é? Se tem um obstáculo, você deve ser retirado imediatamente. Tá? Se você não consegue retirar esse obstáculo, você tem que sinalizar, né? Professor, o que tem aí? Tem muitos exemplos, né, gente? Muitos exemplos aí em rodovias, quando dá desmoronamento de enseadas, né? Enfim, sempre acontece alguma coisa, você tem que ter, ou seja, a ideia é sempre ter o tráfego livre, né? Parágrafo único, vem comigo aqui. É proibida a utilização das ondulações transversais. Professor, olha só, então nós estamos o quê? No artigo 94. O artigo 94 diz que não quer qualquer obstáculo. Ok, tá? Livre circulação, né? Ok, né? Se não possa ser retirado, tem que ser imediatamente sinalizado. Aí vem, parágrafo único. É proibida a utilização das ondulações transversais.
ondulações transversais. Eu tenho certeza que todo mundo sabe o que é isso, né? E aí, professor? Esse cara é isso aqui, ó. Vamos pegar aqui uma via aqui para vocês aqui, um desenhozinho de uma via, né? Olha aí. Sentido único, para facilitar nosso entendimento, né? Pronto. Os moradores da rua lá do Corchipó do Ouro decidiram fazer um cara chamado de quebra molas. Professor, então esse quebra-molas é as ondulações transversais? Exatamente. Então é proibido? Sim, regra geral, é proibida a colocação das ondulações transversais. Aí. Antes do código, cara, todo mundo colocava quebra-mola. Hoje também coloca, né? Tá aí, ó, uma regra, né? Então essa aqui é a primeira proibição, ondulações transversais, né? Segundo, ó, e sonorizadores como redutores de velocidade. Como é que é isso, professor? Está aqui, ó. Ó, também. Então coloca uma pequena ondulação na via, né, ó. Ó. Para quê? Para aquele barulho na qual vai o quê? Vai ficar em alerta, né? Tá aí, em alerta. Isso aqui que é o tal do sono, então não pode. Só que é o seguinte, o código, no parágrafo, artigo 94, parágrafo único, né? O artigo 94 é de não obstrução da via, esse é o conceito, é a regra geral. Aí tem aqui, ó, salvo, né? Esse salvo aqui é o famoso exceção, né? Salvo em casos especiais definidos pelo órgão ou entidade competente. Ou seja, né, os órgãos, né, no caso aqui, dando como exemplo, os órgãos rodoviários, né, eles podem então criar as ondulações transversais e colocar a sonorização, né, nos padrões e critérios estabelecidos pelo CONTRAN, né. Tá? Então isso aqui ele é permitido desde que os órgãos aí façam isso, né? Inclusive na resolução 160 a gente estuda aquele negócio da ondulação. Então isso aqui é a regra. Então regra geral, não pode o quê? Impedir nada, tem que estar o quê? A via sempre livre, né? Livre circulação, livre circulação. Aí nós temos aqui, professor, o que não vai ser livre circulação? Ondulações transversais, que é no caso aqui, tá? Os quebra-molas e os sonorizadores, né, como redutores aí que tem nas nossas rodovias, né, principalmente nas BRs. Bacana? Então isso aqui é a regra 94, né? E agora, pessoal, agora o artigo 95, né? O artigo 95, ele é bastante específico, né? Ele coloca uma regra de obrigação de sinalizar obras, né? Então, obrigação de sinalizar obras na via, né? Por quê? Porque a sinalização de obras em si, ela já causa aí algumas situações, né? Por exemplo, assim, a sinalização de obras, né? Como é que eu vou explicar para vocês? Ele vai reduzir o fluxo normal dos veículos, né? Então tem que sinalizar. Nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres ou colocar em risco a sua segurança será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito. Ou seja, toda e qualquer obra ou evento. Obra ou evento. Tá? Nenhuma obra ou evento. Tá? Obra ou evento. São duas coisas completamente diferentes. Que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres. Não só veículos, mas pedestres, né? Ou colocar em risco a sua segurança. Será iniciada sem a permissão prévia, olha aí. Tá? Permissão prévia, olha aí. Sem a permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via. Tá? Então, você tem que entender, tá, que o órgão responsável pela circunscrição da via, ele é o responsável pela obra. Tá? Então, ele tem que saber tudo o que acontece, tem a obrigação de deixar sempre sem obstrução, sem nada. Né? Ok. Parágrafo primeiro. A obrigação de sinalizar é do responsável pela execução da manutenção da obra ou evento.
Ou seja, o parágrafo primeiro, ele atribuiu o quê? A responsabilidade de quem deve fazer a devida sinalização da obra ou evento. É claro que você sabe que a obra ou evento tem que ter o quê? Prévia, tem que ter permissão prévia do órgão aí, responsável sobre a circunscrição da via, né? Parágrafo 2º, vem comigo aqui, né? Salvo em caso de emergência, a autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via avisará a comunidade por intermédio dos meios de comunicação social com 48 horas de antecedência de qualquer interdição da via, indicando-se os caminhos alternativos a serem utilizados, né? E aí, professor, com certeza, né? Esse parágrafo do artigo 95, né, é um dos parágrafos mais cobrados em concurso público, né? Por quê, professor? Porque tem número, 48 horas, o examinador adora isso, né? Então vem comigo, né? Vem comigo, vamos analisar esse cara aqui. Esse 48 horas, você tem que colocar no seu caderninho a seguinte informação, né? Esse 48 horas aqui é o quê? É a famosa regra geral. Regra geral. Então é o seguinte, se você quer, tá? Se você quer, fazer uma interdição de via, então, regra geral, é 48 horas de comunicação para avisar. Essa é a regra geral. Professor, por que você colocou essa regra geral? Porque lá no início do parágrafo 3º, salvo em casos de emergência. Esse salvo em casos de emergência é a situação de exceção. É a situação de exceção. Então, em caso de emergência, o órgão sob circunscrição pode interditar imediatamente a via. Mas é o caso de emergência. Regra geral, 48 horas, ok. Na regra de 48 horas, o que ele tem que fazer? Ó? A autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via avisará a comunidade. Então, ele tem que avisar, regra geral, avisar em 48 horas, né? Por intermédio dos meios de comunicação social. Olha aí, o legislador, né, ele falou, olha, então você que é responsável, você vai interditar aquela via, porque aquela via é um direito de circulação que nós temos dos usuários de trânsito, né? Então ele tem um direito de usar aquilo ali, então ele tem que avisar através do meio de comunicação social, né? 48 horas de qualquer interdição da via, indicando os caminhos alternativos a serem utilizados. Então isso aí é o comando do parágrafo 2º, né? Um comando cheio de pegadinha aqui, tem que ficar esperto, que é por intermédio dos meios de comunicação social, esses detalhes assim que o examinador adora cobrar. Mas eu tenho certeza que vocês entenderam, né? Isso aqui é para garantir, salvaguardar o quê, né? Salvaguardar o direito do cara transitar na via, um direito público, né? E aí, prof, exercício, vem comigo. Detran Mato Grosso 2015, o FMT, cargo de inspetor. O Conselho Nacional de Trânsito estabelecerá normas de regulamentos a serem adotados em todo o território nacional, ok? Quanto à engenharia de tráfego, assim como padrões a serem praticados por todos os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, ok, né? E aí, professor, isso aqui é o artigo 90, né? Isso aqui é o artigo 90, né? 90, é isso, né? 91. Essa aqui é o caput do artigo 91, né? Quanto a essas normas, operação, fiscalização e policiamento ostensivo de trânsito, assinale a alternativa incorreta, né? Então, olha o tamanho, né, do comando, né, cara? Então, ele quer o quê? A incorreta. Vem comigo. Nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres ou colocar em risco sua segurança será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade do Sistema Nacional de Trânsito com a circunscrição sobre a via. Super verdadeiro, né? Está aí na lei, super verdadeiro isso aí. B. O servidor público responsável pela inobservância de qualquer das normas previstas no Código de Trânsito brasileiro
relativas à engenharia de normas previstas no Código de Trânsito Brasileiro, relativas à engenharia de tráfego, perdão, a autoridade de trânsito aplicará multa diária ao seu vencimento ou remuneração devida enquanto permanecer a irregularidade, né? Isso aqui está verdadeira, né? Por que está verdadeira? Esse cara aqui, salvo engano, é o artiguinho 95, parágrafo 3º da lei. Tá? Artigo 95, parágrafo 3º da lei, né? Ok, né? Mesmo em caso de emergência, olha aí, mesmo em caso de emergência, né? Ou seja, a emergência seria uma exceção. Ok? Mas ele está falando, mesmo em caso de exceção. A autoridade de trânsito deverá avisar a comunidade com 48 horas de antecedência a qualquer interdição. Errado, né? Olha aí, muito capciosa essa questão, né? Porque em salvo de emergência ele está liberado de fazer essa comunicação. Por quê? Porque é uma exceção, é um caso de emergência. Então já encontramos o gabarito correto. Letra D, nenhum projeto de edificação que possa transformar-se em polo atrativo de trânsito poderá ser aprovado sem prévia anuência do órgão ou entidade do Sistema Nacional de Trânsito com circunscrição sobre a via. Isso aqui é projeto de edificação, artigo 93, também está verdadeiro. Olha aí, uma questão aparentemente difícil, né? Mas o aluno aí tem plenas condições de acertar uma questão como essa, né? Para você ficar competitivo é letra da lei, cara, não tem jeito. Então, gabarito mais do que correto é a letra C, tá? Vem comigo. Parágrafo 3º, tá? Parágrafo 3º. Só fazendo uma retificação, tá? Esse cara aqui que aqui, ó, nenhum projeto, não, o servidor é artigo 95, parágrafo 4º, tá? A gente vai, o parágrafo 4º, esse cara aqui a gente vai falar para você. Parágrafo 3º, né? O parágrafo 3º, ele vai impor aí sanções pecuniárias, né? Dinheiro, multa, né? Para quem desrespeitar os artigos, né? O descumprimento do disposto neste artigo, do artigo 95, né? Será punido com multa de R$ 81,35, né? A R$ 488,10, ok, né? Independente das combinações cíveis ou penais, ou seja, né, ele vai responder civilmente ou penalmente sobre os atos dele, né, cabíveis, além de multa diária do mesmo valor até a regularização da situação a partir do prazo final concedido pela autoridade de trânsito, levando-se em consideração a dimensão da obra ou evento prejuízo causado ao trânsito, né? Então aí se você começou uma obra que você não sinalizou, multa na cabeça dele, é uma penalidade, né, o rigor da lei, né? Bacana? Então, parágrafo 3º. Professor, e o parágrafo 4º, né? Um parágrafo 4º, um parágrafo também que cai bastante concurso público, dado a intenção do legislador, tá? Então, você já sabe, né? Então, é o seguinte, né? Você já sabe o seguinte, né? Você sabe o seguinte, que o cara, tá? Que o servidor, que o órgão da circunscrição tem que autorizar previamente, tem que comunicar 48 horas, né, um evento, alguma interdição que vai ter na via. É a responsabilidade do servidor. O artigo 95, parágrafo 4, fala servidor público, ó, você, cara, você que tem o poder da caneta. Se você não obedecer, você vai cair aqui. Ao servidor público responsável pela inobservância de qualquer das normas previstas no artigo 93, projetos de edificação de shopping centros e supermercados, e o 94, proibição de obstáculos, né? Tá? Quebra-molas, sonorizadores, não pode ter... Né? Então, ele é o responsável, ele não observou as regras, ele tem atribuição, tem responsabilidade segundo o trânsito, né? A autoridade de trânsito aplicará multa diária na base de 50% do dia de vencimento ou remuneração devida enquanto permanecer a regularidade. Então, o servidor público aí, que tem o poder da caneta, ele tem que prestar muita atenção, porque ele pode ser penalizado. Atenção aí, galera que está fazendo concurso aí para o Detran, né? Então, olha aí. Então, você ali, na hora que tiver um processo de autorização, tome muito cuidado com isso, né? Então, se você aí estiver observando qualquer das normas previstas, olha aí, né? E nas todas as dimensões, você vai poder aí, ele estipulou, né, aplicará multa diária de 50%, não é até 50%, ele falou bem claro, do dia do vencimento ou remuneração devida enquanto permanecer a irregularidade. Caneta no servidor público, isso quer dizer aí, né? Então, esse é o parágrafo 4, né? E aí, professor, terminamos essa magnífica aula de engenharia de tráfego, né? Aí, artigos 91 e 95, e vem comigo sempre com uma bela mensagem para vocês, né? As pessoas esperam toda semana pela sexta-feira.
Todo ano pelo verão, toda a vida por felicidade. Faça diferente. Transforme todos os dias em sextas-feiras. Aproveite as 4 estações e não espere a vida passar para ser feliz. Não espere a vida passar para ser feliz, né? Sabe as palavras, né? Uma mensagem como essa aqui, ela faz a gente se refletir cada dia, né? Então, o importante é ser feliz, não importa aí, tá certo? Eu digo para você que a felicidade, cara, você não precisa muito para ser feliz. O maior erro das pessoas é pensar que precisa de muito para ser feliz. Isso eu aprendi na pele, na pele, cara, que eu aprendi isso aí. Bacana? Forte abraço, tchau, tchau. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para pedir licença para vocês que estão assistindo esse nosso vídeo no YouTube. Esse vídeo no YouTube nós temos aí uma intenção de promover o nosso trabalho, o trabalho aqui da Lá Concursos. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você. Você que quer assistir o final desse curso, dessa videoaula, quer fazer o nosso curso online, você quer, aliás, não quer fazer não, você quer estudar, você quer ficar competitivo para um concurso dessa magnitude aí, um concurso bastante concorrido, nós aqui da Lá Concurso, preste atenção, isso não é desculpa para ninguém. Nós fizemos um curso, né? 2-1, né? O que é o curso 2-1? 2 cargos e um curso, né? Então, nosso curso 2-1 para o Detran de São Paulo, que atende ponto a ponto do agente e ponto a ponto para o cargo de oficial estadual de trânsito, por apenas 10 parcelas de R$20, é isso mesmo, R$200, você vai assistir o restante dessa videoaula e mais o nosso curso completaço e tudo que tem um site de metodologia. Isso realmente é muito importante para nós. Tudo bem, pessoal? Então, eu estou fazendo esse convite. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo para você se matricular. Isso vai direto lá para o nosso site. Pode ter certeza que isso é confiável. Quer tirar alguma dúvida? Tem um link aqui do nosso WhatsApp que vai lá para a nossa central de atendimento. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aí da LAC Concursos, o pessoal do YouTube. Venha estudar conosco. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.